Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana, vocês são pessoas maravilhosas. Mais um programa, mais uma semana, a semana só começando, e aqui você tem um pouco do que acontece com os principais clubes do futebol carioca que estão envolvidos em competições tanto no Brasileiro quanto na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Olha, gente, esse final de semana a rodada foi boa para os cariocas, mais ou menos. Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0 no Maracanã, tinha obrigação. O Fluminense perdeu de 1-0, jogando mal em São Paulo. E Vasco e Botafogo fizeram um jogo mais ou menos, e o Botafogo mostrou porque a líder venceu o clássico e continua na liderança. Vamos falar sobre tudo isso, mas vamos também comentar um pouquinho sobre a Libertadores da América. Antes de falarmos da Libertadores da América, eu quero mandar um abraço carinhoso para todos aqueles internautas, todos os telespectadores que estão sempre ligados conosco. São muitos comentários, centenas de comentários, e eu não posso falar o nome de todo mundo, mas aos poucos a gente vai falando aqui nomes de alguém, alguns nomes. Por exemplo, um abraço especial, muito obrigado pela sintonia, pela audiência. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, hein? Rui Vascaíno, lá do Sarapuí. Luana Almeida, André Carneiro, Daiane Eugênio, Lena Santos, Isabelle Alves, Diário da Sofia. Diário da Sofia deve ser o e-mail, né? Eu não sei se é o nome da pessoa, deve ser Sofia. Romildo, Beatriz, gente, o resto não entendi não, hein? Joilson Santos, lá de Osasco, São Paulo. Dani Lindorama, é isso mesmo? Manuel Castro, ex-Rede Globo de televisão, lá do Jardim Leal. Heraldo, botafoguense do Gramacho. O Heraldo faz uma reclamação comigo, impertinente, procede. Ele diz: Jonas, o elenco do Fluminense está pior do que o do Botafogo. Não vou dizer que está pior, não. O Botafogo está jogando mais, mas os dois elencos, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, não tem elenco para ser campeão brasileiro. De outras competições que tem mata-mata, etc., eu acredito que sim. Mas campeonato brasileiro é quem tem elenco. E vocês já estão vendo aí o Flamengo chegando junto do primeiro colocado, o Grêmio também avançando e o Palmeiras se mantendo. Aí esses clubes, Atlético Mineiro chegando. Portanto, é um campeonato para quem tem elenco. Momento do Esporte aqui na sua tela, não importa onde você está assistindo. Eu gosto de assistir na TV, né? Eu vou lá no YouTube, na televisão, e coloco porque eu gosto de ver as coisas bem gigantescas. Tem gente que vê no celular, a maioria. Tem gente que vê no computador. Enfim, o importante é você ver o programa Momento do Esporte, também espalha para geral, manda pelo WhatsApp, né, muito forte, o YouTube, enfim, alguns trechos aí. Aliás, o nosso diretor Ari Delgado não tem colocado alguns trechos no Instagram. Ô, Ari Delgado, por gentileza, passe a colocar alguns trechos do programa, tanto no Instagram Jonas Santana TV 10, Jonas Santana TV 10, que é o meu Instagram, e no Instagram do próprio Ari Delgado. É só Ari Delgado? Teu Instagram? Hein? Ari Delgado 10. Tem 10 não? Não. Ari Delgado só. Não é para escrever o só não, gente. Programa Momento do Esporte. Vamos falar agora da Libertadores da América. Olha, o Brasil classificou 6 clubes para a oitavas de final. A Argentina classificou 4. Portanto, em termos de quantidade, os clubes brasileiros têm que ganhar esta competição. Aliás, vem ganhando sempre. Nos últimos 3 ou 4 anos aí, os clubes brasileiros vêm desbancando os argentinos e ganhando todas as Libertadores. E acredito que não será diferente, porque o Flamengo está com um bom elenco, o Palmeiras vem muito bem, não é verdade? E o Fluminense corre por fora. O Fluminense tem mais chance de disputar uma das 4 vagas na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, porque o Campeonato Brasileiro é um osso duro de roer. E se esse Campeonato Brasileiro fosse realizado na Europa, diriam que é o melhor campeonato do mundo, porque é o mais competitivo, isso aí eu não tenho dúvidas. Programa Momento do Esporte, vou repetir para você. Fale na sua casa, fale com seu amigo, fale com seu vizinho. Programa Momento do Esporte, fala do futebol carioca, certo? Vamos com tudo? Vamos aos resultados
dos jogos final de semana, muito fácil. O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 2-0, o Flamengo venceu o Fortaleza no Maracanã por 2-0 e o Fluminense, hein, perdeu de 1-0 para o São Paulo, jogando lá na terra da garoa. Classificação, como estão as classificações? Oi? 5 clubes carioca? Não, só tem 4 ali. 4 clubes cariocas envolvidos na competição. Classificação: o Botafogo é o líder, 33 pontos. O Flamengo é o terceiro colocado na soma geral, está com 25 pontos. O Fluminense é o sexto, está com 21. E o Vasco da Gama, gente, 9 pontos no 18ª colocação. Lembrando mais uma vez que o 17º, 16º, 15º, se eu não me engano, a diferença do Vasco da Gama é 1, 2 ou 3 pontos. Então, torcedor do Vasco, lembra quando vocês estavam com 6 pontos lá atrás? Eu falei que Vasco não cai, não vai cair. Podem ficar tranquilos, eu garanto, palavra de quem entende um pouquinho só de futebol. Vasco da Gama não vai cair, podem ficar tranquilos. E Flamengo tem tudo para ser campeão, hein? Flamengo tem tudo para ser campeão. E Botafogo aí conquistou uma vaga na Libertadores da América de 2024. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo não tomou conhecimento, jogou apenas o suficiente para vencer o Fortaleza por 2-0 no Maracanã. Aquele segundo gol do Arrascaeta, hein, meu jovem? Que golaço! Golaço, aquela pancada que estufa a rede, gol assim que é bonito de se ver. Flamengo venceu 2-0, Flamengo encosta na classificação, muito pertinho do Grêmio, já olhando o Botafogo, assim, visualizando o Botafogo. O Flamengo, que é um timaço, tem um elenco de dar inveja a outros clubes nacionais, tem uma torcida fantástica, portanto o Flamengo é sim um dos favoritos ao título. Essa aí é a 13ª rodada. O Flamengo vai jogar contra quem? Palmeiras? Ih, caramba, Palmeiras. E o jogo vai ser lá, hein? Sábado. Sábado que vem, Flamengo e Palmeiras em São Paulo. Briga de cachorro grande. Mas eu sou mais Flamengo. Vamos agora falar do Fluminense. O Fluminense também jogou no sábado passado. Não jogou nada. O Fluminense teve uma ou duas chegadas ao gol do São Paulo. Agora o São Paulo com a bola dominou. As melhores investidas foi a do São Paulo. O Fluminense precisa de mais objetividade. Eu já venho falando isso algumas rodadas. Fernando Diniz, não esqueça o bom futebol. Ficar só tocando a bola e não empurrar para a rede não adianta nada. Tem que fazer o gol. O Fluminense contratou alguns reforçozinhos aí, que eu não vou nem falar o nome, que vocês não conhecem, né? Vamos ver se dá uma melhorada. É bom compor elenco aí para tentar disputar uma vaga na Libertadores. Ah, eu sou Fluminense sim, mas sou um tricolor consciente. Não tem elenco para ser campeão brasileiro. Se for campeão brasileiro, é zebra. É. O Fluminense volta a campo agora no domingo contra o Internacional. Vai jogar no Maracanã. Alô, torcedor do Fluminense. Vamos reforçar. 12º jogador em campo é a torcida do Fluminense, porque de repente o Fluminense dentro de campo pode fazer o beabá e vencer o jogo. Não é um jogo fácil. O Inter joga bem em qualquer estádio. O jogo do Fluminense será o jogo da televisão, domingo às 16 horas. Vamos falar agora de quem? De quem? Falta quem? Botafogo! O Botafogo, gente, está surpreendendo, hein? Mesmo não tendo jogado aquela grande partida, mas não precisava, que o Vasco, 18º colocado, né, não fez mal assim ao Botafogo. O Botafogo realmente em campo foi melhor, mereceu o placar. 2-0 foi um ótimo placar. E o Botafogo segue firme na liderança agora com 33 pontos. Quem diria, já é uma surpresa muito agradável para o torcedor do Botafogo, que o mais eufórico torcedor do Botafogo não esperava por isso.
o Botafogo na 13ª, 14ª rodada do Brasileiro, manter a liderança, inclusive tendo o artilheiro, que é o jogador Tiquinho, que foi considerado mais uma vez pelos analistas como o melhor em campo. Botafogo continua não vendo ninguém na frente, e isso é muito bom para o futebol carioca. Alô, Heraldo do Gramacho, está sorridente, Heraldo? Parabéns, Heraldo, muito obrigado pela sua audiência. Espalhe o programa para todo mundo aí no Gramacho, hein? O Botafogo vai pegar um osso duro de roer, vai pegar o vice-líder. O Grêmio vai jogar, ainda bem que o Botafogo vai jogar no seu estádio, não é verdade? No Engenhão, e vai ser um super jogo, acho que vai ser o jogo da rodada, Botafogo e Grêmio, e Botafogo tem tudo para sair de campo vitorioso e manter a liderança. Vamos falar agora do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, como eu disse aqui na abertura, é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco da Gama não cai. Eu já quis até apostar com Vascaíno Rui, mas o Vascaíno Rui pipocou. Eu aposto, o Vasco da Gama não cai. Dizem que a torcida do Flamengo está torcendo, né? Está torcendo? Vamos ver, tem 4 flamenguistas aqui na minha frente. Está torcendo? Está torcendo? Até você, Arthurino. Bom, os flamenguistas estão torcendo para o Vasco, mas não vai cair, eu garanto. O Vasco da Gama, não precisa dizer, foi dominado pelo Botafogo, teve alguns lampejos de que poderia fazer um gol, mas o Botafogo tem goleiro. O grandalhão goleiro do Botafogo, é um grande goleiro, no tamanho e nas defesas. O Vasco da Gama volta a campo, gente, vai jogar em casa em São Januário, sábado que vem, às 18h30, contra o Cruzeiro. É Cruzeiro mesmo? É. Isso, Vasco da Gama e Cruzeiro. A produção fica aqui, mexe pra lá, mexe pra cá, mexe pra lá, mexe pra cá. Sim. Eu falei do sorteio da Libertadores? Falei. Então tá bom. Então, gente, programa Momento do Esporte é isso aí, um resumo do que aconteceu no final de semana do Campeonato Brasileiro. Os cariocas, eu posso dizer que no geral estão bem. Nós temos o líder, que é o Botafogo, temos o 3º colocado, que é o Flamengo, temos o 6º colocado, que é o Fluminense, e temos o Vasco da Gama, que está na 18ª posição, mas a 3 pontos de passar para a 15ª. Depende de uma combinação de resultados. O time do Vasco não é ruim como alguns estão pensando. É só vocês verem aí as 4, 5, 6 primeiras rodadas do Vasco da Gama. É só voltar a jogar aquele futebol que o Vasco da Gama com certeza vai se afastar desse local ali onde eles estão, né? Quase na lanterna, e o Vasco da Gama poderá brigar por uma vaga na Sul-Americana. Eu creio, eu torço por isso, que eu sou um torcedor do futebol carioca. Eu não quero saber de Minas Gerais, do sul do país, do Paraná, muito menos de São Paulo. O que me interessa é o futebol carioca. E o futebol carioca está muito bem representado no Brasileiro por Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Eu vou trocar, vou inverter. O futebol carioca está muito bem representado no Brasileiro por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Por hoje é só, semana que vem teremos mais. Muito obrigado pela sua audiência e mais uma vez eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Nós já levamos aqui uma bordoada porque a nossa produção estava dando mole em relação a... não vou falar hoje não, deixa para a semana que vem, é muito bom estar com vocês, não se esqueçam. Eu sou o Jonas Santana e vocês são vocês, pessoas maravilhosas que nos dão essa enorme audiência. Muito obrigado a você. Muito obrigado especialmente ao nosso Deus, que é Ele que nos dá força
para estarmos aqui nos comunicando sempre com vocês. Momento do Esporte vai por hoje, mas se Deus permitir e Ele há de permitir, voltaremos a semana que vem.